Hoje eu quero passar para você alguns conselhos do pai do filho pródigo. É engraçado que a gente sempre ouve as mensagens sobre o filho pródigo, não é? A gente está sempre ouvindo falar sobre o filho pródigo. Deus colocou no meu coração alguns conselhos deste pai que passou por uma crise, um conflito muito grande dentro de casa e foi vencedor, foi vitorioso, para a honra e glória do Senhor Jesus. E sendo ele vitorioso, eu tenho certeza que ele tem como nos ensinar, em nome de Jesus. Lucas 15, versos 31 e 32 diz assim: e ele, está lá, ó, e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, que essa palavra fale bem alto, bem forte ao nosso coração, que a gente possa entender, Senhor, a Tua mensagem, que a gente possa entender o que o Senhor quer para nós nesta palavra, Pai, em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar. Dizem que ser mãe é padecer no paraíso. Quem já ouviu falar isso? Já ouviu falar? É engraçado, né? Ser mãe é padecer no paraíso. Não tem lugar melhor para padecer do que no paraíso, não é? E no paraíso ninguém padece, então ser mãe é coisa boa. Mas diz que ser mãe é padecer no paraíso porque tanto tem coisas boas quanto tem coisas ruins. Ser pai é compartilhar desse padecimento no mesmo lugar. Ser pai é, de alguma forma, se reconhecermos que alguém está certo, falando que ser mãe é padecer no paraíso, ser pai é padecer no paraíso, então ser pai também tem os seus lados bons e os seus lados difíceis. Eu, graças a Deus, sou pai de duas criaturas que mais me ensinam, não é, do que eles imaginam. A Rafinha e o Esdras me ensinam muito mais do que eles pensam que ensinam. Eu tenho certeza que com o Idelcio é assim também. Ele olha para a Sarinha e é a Sarinha que ensina, não é verdade? A Diná como mãe também, eu tenho certeza que faz isso. Essa pessoa aqui me corrige a cada momento, não é? Mas é engraçado que ser pai é um privilégio tão grande, mas tão grande, que Deus nos deu essa graça, mas não deu manual. Não tem manual de pai, não é? E é engraçado, nenhum pai elaborou manual para os pais de primeira viagem. Não tem como, porque cada filho é uma realidade, cada filha é uma história, cada relação pai-filho, pai-filha é uma relação diferente uma da outra. É lógico que cabem princípios, cabem nós dizermos assim, atendendo e assumindo e acatando alguns princípios, a gente consegue executar bem essa tarefa maravilhosa que se chama pai. E o pai do filho pródigo tem alguns conselhos para nos dar nessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Primeira coisa que a gente tem que olhar é que quando a gente olha para o texto, para você entender o texto, tem uma provocação. Os fariseus e os escribas estão observando Jesus, estão provocando Jesus. Por quê? Porque Jesus se assentou e comeu com pecadores. Olha que coisa errada, que coisa, sabe? Jesus foi ridicularizado por comer com pecadores. Ele ia comer com quem, gente? Com santos? Diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus Cristo veio não para os sãos, mas para os doentes. Não para os santos, mas para aqueles que se haviam perdido. E ele estava fazendo exatamente aquilo para que ele veio fazer, comendo, compartilhando com pecadores, assim como eu e como você. Verso 2 do capítulo 15
Está escrito assim: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Que absurdo! Que absurdo é esse? Que o ser que se diz o Messias, o ser que se diz o Filho de Deus, agora se assenta e come com pecadores. Isso é inadmissível, diziam os escribas e os fariseus. Mas o que Jesus diz dos escribas e dos fariseus? Próximo texto, você vai ver quem são os escribas e quem são os fariseus. E Jesus diz para eles, em Mateus capítulo 23, nos versículos 23 e 24: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Jesus não tem papa na língua, Jesus não mede as palavras, Jesus não é cheio de dedinho, de mimimi, ele vai direto. Ele olha para eles e fala: vocês, escribas e fariseus, estão correndo um risco muito sério. Ai de vocês, hipócritas. E ele estava falando isso pelo fato de os escribas serem doutores da lei, mas que não guardavam a lei. Tinham a lei na ponta da língua, mas faziam totalmente oposto àquilo que eles pregavam. E os fariseus não eram mestres da lei, mas eram religiosos, sabe? Que tinham uma aparência boa, tinha uma vestimenta que aparentava serem gente do bem, gente religiosa, mas a sua prática era nojenta diante do Senhor. Religiosidade por religiosidade. Então era um grupo perfeito, não é? O grupo dos estudiosos, que não cumpriam o que aprendiam e o que ensinavam, e o grupo dos religiosos, que eram só fachada. E Jesus chama essa galera de hipócrita. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei. E o que é o mais importante da lei? A misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas obras e não omitir aquelas, condutores cegos, coais o mosquito e engolis o camelo. Olha qual que é a visão que Jesus Cristo tem dos estudiosos que ensinam e não praticam, e dos religiosos que só têm aparência. Ele chama de guias de cego e ele chama de hipócrita. E ele está sofrendo uma pressão enorme dessa galera, desse tipo de gente, porque ele está comendo com pecadores. Então ele propõe 3 parábolas no capítulo 15. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. E nas 3 nós temos os bastidores das parábolas. Nas 3 parábolas nós encontramos esses bastidores. Primeiro ele narra uma perda, depois a consciência, depois o empreendimento da busca, depois o encontro e depois a festa. Simplesmente para falar do poder do arrependimento. O que ele estava querendo dizer com essas 3 parábolas para os escribas e para os fariseus? Deixem de ser gente de fachada, parem de ensinar o que vocês não praticam e arrependam-se, porque ainda dá tempo. Quando pregamos e não praticamos, quando temos religiosidade apenas de aparência, nós estamos distante do propósito de Deus. E ao estarmos distante do propósito de Deus, é necessário que a gente se arrependa e que a gente volte atrás. E ele fala tudo isso nos bastidores dessas 3 parábolas, para falar com os escribas e com os fariseus: arrependam-se. No caso da ovelha perdida, a ovelha desgarrou-se porque não tinha noção do perigo que corria. Mesmo assim, o pastor vai atrás, encontra a ovelha em perigo e ferida, coloca sobre os ombros, cura as feridas e traz de volta para o aprisco. E chama os amigos e festeja com eles.
A mulher que perde a dracma também é da mesma forma, só que uma dracma, uma moeda que era equivalente a uma semana ou um mês de salário, se perdeu dentro de casa de Dá. Já pensou? Então percebe que as 3 parábolas têm esses bastidores, tem essa situação por trás. A perda, a consciência da perda, perdeu, eu tenho que ir atrás. O empreendimento da busca, o encontro e a festa, essa grande festa. Quais são então os conselhos deste pai que Jesus apresenta? É bom você entender uma coisa. Esse pai pode ser que exista, mas pode ser que nunca existiu. Foi uma história contada por Jesus para ilustrar uma situação. Por isso você não vai encontrar nomes de pessoas, por isso você não vai encontrar nomes de lugares. É só uma parábola para ilustrar exatamente o que ele quer dizer com isso tudo. Mas quais seriam então os conselhos deste pai, deste filho pródigo? Primeiro conselho que ele daria, eu tenho certeza disso e você vai encontrar isso no texto: seja um bom ouvinte. Papai, seja um bom ouvinte. Nós sempre pensamos que sabemos de tudo, verdade ou mentira? A gente sempre pensa que tem resposta para tudo. Enquanto a criancinha está pequenininha, a gente reina pensando que tem resposta para tudo. Quando chega na idade da Rafinha, que vai fazer 15, a gente percebe que a gente não tem as respostas todas. Aliás, que a gente tem muito menos resposta do que a gente imagina. Então o primeiro conselho para um bom pai, ou o primeiro conselho que este pai daria para nós é: seja um bom ouvinte. Você pode não ter as boas respostas, mas você pode parar e ouvir o seu filho e a sua filha. Foi o que ele fez. O filho chegou e falou com ele. Ele não resmungou, ele não retrucou, ele não resistiu, ele simplesmente ouviu. Seja um bom ouvinte. Não queira ter todas as respostas, porque ninguém tem todas as respostas. Segundo, trate os seus filhos com igual justiça. O que você der para um, dá para o outro também. O tratamento que você dá para um, dá para o outro também. É curioso que no texto, o filho mais novo chega e fala assim: pai, quero minha parte. E no original, é como se o pai olhasse para ele, pegasse a fortuna toda da família, o patrimônio todo da família, e dividisse em partes iguais. E curiosamente você vai encontrar no texto assim, capítulo 15, verso 2: e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertence. E o texto diz: e ele repartiu por eles a fazenda, a renda, a herança, o patrimônio. Você acha, e durante muito tempo a gente acha, que o filho pródigo saiu rico e o outro filho ficou pobre. Mas naquele dia, aquele pai dividiu exatamente para um e deu para o outro que ficou dentro de casa. Você sabia disso? Você se deu conta disso? Quantas vezes depois, na irritação do irmão, a gente pensa assim: poxa, esse pai agiu errado. Mas é só voltar no versículo 12, que diz assim: e ele repartiu por eles a fazenda, a renda, o patrimônio. Trate os seus filhos com igual justiça. Terceiro, invista tempo em relacionamento. Seus filhos não vão querer saber o quanto você trabalha, o quanto você ganha, o quanto você sua, o quanto você padece. Seus filhos não precisam disso. Seus filhos precisam que você se relacione com eles, porque eles são pessoas que têm em primeiro lugar você como exemplo, você como espelho. Invista em relacionamento, tempo de relacionamento. Quarto é assim, viu gente? Construa um ambiente de fé. Eu consigo ver nessa família um ambiente de fé, porque este pai não entra em desespero quando o filho pede a grana. Está
ligado? Esse pai não entra na briga quando o filho pede a herança. Existe uma estabilidade, um equilíbrio, uma sobriedade que só pode ser explicada pela fé. Construa na sua casa o ambiente da fé. O lugar da oração precisa estar dentro da sua casa. O lugar da presença de Deus precisa ser privilegiado dentro da sua casa. O lugar do relacionamento com Deus precisa estar dentro da sua casa. A sua casa precisa ser uma referência naquele lugar se busca Deus, naquele lugar se ora, naquele lugar se adora, naquele lugar a presença de Deus é festejada. Quinto, respeite as personalidades. Cada um tem a sua personalidade. Vocês têm a Sarinha hoje, não é? Quando vocês tiverem o Gessé, o Davi, os outros filhos, cada um vai ter uma personalidade diferente. E cada personalidade é dinâmica. Eu vejo no Esdras e na Rafinha que a personalidade deles vai sendo construída ao longo da caminhada. E eu não posso de maneira nenhuma exigir que um reaja igualzinho ao outro. O primeiro filho chegou para aquele pai e pediu a parte da herança e ele deu. O segundo não pediu e recebeu. Provavelmente ele não tinha esse ímpeto de pedir como o outro teve. Provavelmente ele não era tão empreendedor como o outro era. Mas o pai respeitou isso e ensina pra gente: respeite a personalidade individual de cada um dos filhos. Sexto, aprenda a ver além das aparências. Ele pediu grana, mas por trás tinha um propósito de Deus. Você está entendendo? Ele pediu herança, mas por trás tinha alguma coisa que o pai pode ser que não estava entendendo, mas ele respeitou a ponto de liberar, porque de alguma forma ele já havia ensinado o suficiente para aquele menino. E daí vem a parte que a gente aprende e deve aprender. Aprenda a confrontar em amor. É curioso que quando o filho pródigo chega, depois das burradas que ele fez, depois de tudo que ele cometeu, ele chega, o filho que permaneceu, e eu não sei o que ele fez com a grana dele, ficou chateadíssimo porque tinha festa para ele e nunca teve festa, supostamente para o segundo filho, enquanto ele esteve em casa. O pai olha para ele e dá uma dura nele, mas com muito amor, E ele dá o último conselho: aprenda e ensine a celebrar a vida. Não tem nada melhor e mais urgente do que celebrar a vida. Um dia eu estava vendo uma influenciadora digital, não lembro o nome dela, e a casa dela foi destruída por um furacão. Você lembra disso? A casa foi destruída por um furacão. E quando ela retornou para casa para ver as ruínas, para ver o estrago, uma das poucas coisas que ficaram intactas foi um quadrinho. Não sei se você lembra disso. Um quadrinho escrito assim: colecione momentos. Colecione momentos. Quanta coisa a gente tem juntado na vida que não serve para nada no futuro. Quanta coisa a gente tem juntado na nossa casa que não serve para nada para os nossos filhos. E a gente vai perdendo o melhor, que é um momento com eles. É um momento para ouvir, é um momento para chorar junto, é um momento para rir junto. Essa pandemia, ela trouxe muita coisa ruim. E uma das consequências que a gente pôde aproveitar foi estar dentro de casa junto com os filhos. E em alguns casos a gente teve que reaprender a estar com os filhos. Esses são alguns conselhos que este pai daria. Só para recapitular: seja um bom ouvinte,
Trate os filhos com igual justiça, invista em tempo de relacionamento, construa um ambiente de fé, respeite as personalidades, aprenda a ver além das aparências, aprenda a confrontar em amor e aprenda e ensine a celebrar a vida. Só que, se a gente ficasse só com os conselhos, já seria bom. Mas é bom a gente lembrar de algumas coisas agora, ou é bom a gente lembrar de algumas coisas para sempre. E quais são as coisas que a gente tem que lembrar? Olha aí, vai para frente. Primeiro, lembra disso, viu? Em nome do Senhor Jesus, Deus trabalha sem propaganda. Entendeu? Você entendeu isso? Não é o tempo todo você não fica ouvindo, né? Deus está fazendo, Deus está agindo. Não. Em muitos casos, eu arrisco a dizer que até na maioria dos casos, eu não vou dar números, mas na maioria dos casos Deus trabalha em silêncio. Deus opera quando a gente não está vendo. Deus trabalha quando a gente está dormindo. Sim ou não? Quantos livramentos você já recebeu dormindo? E nem sabe, não é verdade? Quantas vezes você acordou e o vizinho falou, tentaram entrar aqui e graças a Deus não deu certo. O livramento de Deus agiu. Mas Deus está agindo agora, nesse exato momento, na vida de alguém que está a centenas de quilômetros de distância. Não há impossíveis para Deus. Quantos podem dar um glória a Deus aqui? A gente dá glória a Deus aqui é muito fácil. Mas e quando o impossível bate a porta? Hein? Quando aquelas situações de beco sem saída se instalam? Aí é que a gente tem que lembrar: para Deus não existem impossíveis. Quarto, nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós. Esses dias eu estava numa lanchonete. Eu cheguei para pagar o lanchinho que eu estava tomando. E estava saindo um senhor. A menina do caixa estava tão apavorada com a história dele. Eu vou contar a história dele resumida para você entender. Ele era pastor e tinha duas filhas. Uma de 25 anos e uma de 39 anos. A de 25 anos foi ter bebê e morreu. Isso há alguns 2 meses, passados 2 meses. Antes que os 2 meses se completassem, nesse período, a segunda, de 39 anos, morreu de Covid. E eu peguei ele saindo e falando o seguinte: esse negócio de Deus é fruto daqui, ó. Por causa de tudo isso que eu estou passando, eu já não creio em nada disso de Deus. Já não sou pastor, já não leio a Bíblia, já não acredito mais nessas coisas, porque tudo é fruto da imaginação do homem. Deixa eu te falar, quando a gente condiciona Deus às coisas da vida, já tem um alerta lá na palavra de Deus escrito: se a nossa esperança em Cristo se resume apenas às coisas dessa vida, nós somos sim os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança não pode estar restrita, limitada às coisas desta vida, porque não é sobre nós, é sobre o que Deus quer com essa situação ruim que você está passando. É sobre quais são os propósitos de Deus que vão ser revelados à medida que você e eu vamos nos aproximando dele. Não é sobre nós, é sobre Deus ser glorificado lá na frente. Lázaro havia morrido, Marta e Maria estavam em desespero. Jesus chega e fala assim: não é sobre vocês, mas é sobre a glória de Deus se manifestar. E ele ressuscita Lázaro, porque não era sobre elas, não era nem sobre Lázaro, era sobre a glória de Deus. Para lembrar para sempre, a perseverança não depende de nós. Eu vou ficar firme enquanto eu tiver força. Para com isso.
você tem condições de perseverar sem força. Você sabia disso? Você tem condição de ir até o final sem força. Porque perseverança não depende de força. Perseverança depende de eu vou permanecer aqui até ver Deus fazer. Então, se é Deus que vai fazer, para que eu quero força? Para perseverar, para esperar. O que é para lembrar para sempre? A oração em curtas distâncias. Enquanto estava um pai sofrendo dentro de casa, uma mãe sofrendo dentro de casa, tenho certeza que eles estavam orando. E ali, enquanto eles estavam orando, quilômetros de distância, estava um rapaz comendo, sabe, dentro de um chiqueiro. E a consciência dele é tomada ali dentro daquele chiqueiro. Então, a oração não reconhece limites. A oração não respeita ambiente sujo. O pai está lá orando, o filho está lá sofrendo, pensando o que ele vai fazer da vida, porque tudo tinha acabado. A oração encurta a distância entre os dois e traz os dois para o grande projeto de Deus. A oração encurta a distância. O pai vira para o filho que ficou e fala com ele: fica triste não. Era justo alegrarmos-nos e nos folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, meu filho. Foi achado. Olha como que Deus encurtou a distância. Olha como que a oração trabalhou, e agora você quer jogar tudo isso no lixo, por causa de insatisfação, por causa de um bezerrinho. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. E para finalizar, essas são as três cenas que eu tenho certeza que fizeram parte deste pai que nos deu esses conselhos de hoje. À beira da cama, ajoelhando, orando, clamando, chorando, mas confiando. Na beira da janela, espiando para ver se o filho voltava. Espiando e esperando ver se aquele menino tomava juízo e regressava a casa, aguardando aquela cena maravilhosa daquele menino voltando. Ele não tinha ideia de como ele iria voltar, mas ele tinha certeza de que ele ia voltar, porque ele estava lá no pé da cama, aos pés de Jesus, aos pés da cruz, e ele ia para a janela durante o dia e esperar que o filho voltasse. E eu tenho certeza que lá ali na janela ele lembrava do filho pequenininho, das brincadeiras, das risadas, das quedas, das feridas, das coisas estranhas que aconteciam dentro de casa. Eu tenho certeza que ele lembrava de tudo aquilo. E a terceira cena é a cena do resultado, é a cena do abraço. E é curioso, na cena do abraço, o amor não reconhece fedor. Tá ligado? Deixa eu te contar. Você acha que esse menino tinha dinheiro para pagar um banho para voltar para casa? Sim ou não? Não. Ele se levantou do chiqueiro, velho. Foi do chiqueiro que ele se levantou. Foi do meio dos porcos. Ali ele se levantou. Mas ali para ele já não tinha mais solução. Mas ele foi tomado de uma vontade de voltar para casa, de viver até como se fosse empregado. Até para isso ele queria voltar. Então ele não se preocupou com asseio, com limpeza, com perfume, com nada disso. E o pai que o aguardava na janela, diz a palavra do Senhor, quando o avistou de longe, saiu correndo dentro de casa e foi encontrá-lo no meio do caminho, e o abraçou no meio do caminho, fedido, sujo. Ainda aquele mesmo filho que havia errado, diz a palavra que ele truvou. Você conhece esse verbo? Truvar? É um verbo muito mineiro, não é? Fulano truvou no pescoço do outro, no cangote do outro. Ele truvou no cangote do menino. Ele truvou no pescoço do menino. E o beijou tanto, o abraçou tanto. Por quê?
Ele não queria ouvir nada. E se você olhar no texto, aquele menino que agora está quase sufocado pelo abraço do pai, sabe, todo molhado pelo suor, mas também pelas lágrimas de alegria do pai, aquele menino até ensaiou um discurso para voltar, mas não deu tempo para falar. O pai o abraça, o pai vira e fala assim: traz aí sandália, traz um anel, traz vestidos, traz roupa, mata um animal, vamos fazer festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E faz uma maior festança. O menino não tem tempo de falar nada. Nada. Quem sabe você estava perdido também. Sabe, se perdeu ensinando outros a fazerem as coisas, mas você não praticava. Lembra dos fariseus e dos escribas? Quem sabe você era um religioso que tinha só aparência, mas não tinha tudo, não tinha recheio de Deus na vida. Quem sabe você se desgarrou porque não tinha noção clara do que era para fazer. Ou quem sabe você se desgarrou sabendo que você queria se desgarrar. Seja qual for a situação, esse pai te recebe de volta. O arrependimento tem o poder de anular a sujeira, de anular o mau cheiro e de anular as lembranças ruins do passado. O irmão do filho pródigo vira para o pai e fala assim: pai, esse menino te desprezou, gastou tudo que tinha, com mulheres, com bebida, prostituta e tudo mais, e agora você vai e aceita esse cara? Eu estou aqui te servindo, o senhor nunca matou um bezerrinho para mim, para eu comer com os meus amigos. Falou assim, ele vira para ele e fala: bobeira sua, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu. Agora vem comigo, vamos celebrar uma coisa. Quando há arrependimento, há festa no céu. Eu queria muito entender que essa mensagem fosse apenas sobre filhos e sobre pais, mas não é. Não é. É sobre arrependimento. Vamos começar. Arrependimento dos escribas, que ensinavam e não praticavam. Arrependimento dos fariseus, que tinham uma vida religiosa, aparente, mas não eram aquilo que eles pregavam. Tinha valor, o caso da moeda, mas estava perdida. Que valor tem a ver com você? Tem a ver com a necessidade de você se arrepender, de você ter consciência da queda, de você voltar, porque tem alguém orando por você, tem alguém esperando por você, tem alguém apostando na sua vitória. Então hoje é o seu dia de se levantar e praticar a metanoia, praticar o arrependimento e voltar para os braços do Pai. Só para terminar, você sabia que é possível estar distante de Deus dentro das igrejas? Como assim, pastor? É possível. Você sabia que é possível estar distante de Deus em cima do altar? É possível. Às vezes a gente pensa muito no chiqueiro, no prostíbulo, nas situações de degradação humana, mas a gente não pensa na falta de arrependimento das aparências dentro dos templos, em cima dos altares, dentro dos lares nominalmente evangélicos, cristãos. E tudo precisa de arrependimento, a tomada da consciência, a mudança de chave e a volta para Deus. E é isso que Deus espera de nós, em o nome do Senhor Jesus. E quando a gente volta, nos 3 casos, o que aconteceu? Festa para a moeda, festa para a ovelha, e festa para o filho, e festa para você.